Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Ceará. Vamos tocar neste vídeo sobre a situação da equipe na temporada de 2023, as expectativas para a equipe do Ceará, mas também em relação aos próximos compromissos, né? Porque a equipe tem ainda bem pela frente. Acho até que a equipe tem condição de responder muito bem ao calendário, mas toda vez que o calendário aperta, como é o caso, a gente começa a olhar para o elenco da equipe e perceber que a equipe talvez precise de reforços. De fato, isso acontece com todos os times. Acho que todos os times hoje, de certa forma, têm ali necessidade de um ou outro jogador num ou no outro setor da equipe, né? Não é diferente, evidentemente, com a equipe do Vozão. Quero muito fazer esse vídeo com você, tocar esse assunto com você, torcedor e torcedora do Ceará. Eu tenho expectativas muito otimistas em relação à equipe em 2023. Muito otimistas. Tocar com vocês nesse vídeo, esse assunto aí, o debate sobre a equipe, sobre a situação da equipe, adotando a perspectiva aqui bastante favorável de que o time do Ceará é um dos mais fortes hoje da Série B do futebol brasileiro. E em virtude disso, é para mim uma das equipes a subir ao final da temporada de 2023. Deve, portanto, voltar ao seu lugar de merecimento, que é a Série A, lugar de onde não deveria ter saído. Saiu em virtude do antigo presidente, né, que funcionava ali mais ou menos como um câncer, né, corroendo por dentro a estrutura do clube. E também um presidente cujo trabalho muito ruim, evidentemente, claramente, que respingava dentro de campo, no desempenho da equipe. Este ponto é importante. Inúmeros jogadores não funcionavam, não jogavam, apresentavam um rendimento muito abaixo, embora a equipe do Ceará não tivesse um elenco tão ruim, né, como outras equipes que caíram. O fato é que quando o clube tem problemas internos, esses problemas muitas vezes respingam dentro de campo. Eles chegam, né, ao campo, né? Ao contrário do que aconteceu no passado, cada vez mais isso vem acontecendo. E isso certamente foi um problema que o Vovô teve ali em 2002. Não é por acaso que a partir do momento que o presidente anterior sai, eu não quero nem falar o nome dele aqui, que ele não merece. A presença dele como presidente foi uma agressão ali, sobretudo nos últimos momentos. As emoções dos torcedores do Ceará, torcedores e torcedoras do Ceará, não quero sequer falar o nome dele aqui, mas não foi por acaso que a partir do momento que os novos dirigentes começaram a tomar conta ali do clube, sobretudo, não propriamente o maioral, o presidente que chegou agora, estou falando do pessoal ligado ao futebol, como Juliano Camargo, a gente percebeu claramente que dentro de campo também as coisas começaram a funcionar melhor, de forma bem mais positiva, né? Principalmente por causa do trabalho do Gustavo Mourinho, que era um técnico que, quando foi anunciado, eu falei que seria uma belíssima contratação para a equipe do Ceará. Para mim, trata-se do melhor técnico do futebol paraguaio. Melhor técnico paraguaio que existe é o Mourinho, de longe, né? E eu confiava plenamente na capacidade dele de organizar essa equipe do Ceará. Ou seja, se não fosse com o Mourinho, não seria com nenhum. E parece que ele entendeu desde quando chegou, rapidamente ele entendeu qual era a situação da equipe. Ele conseguiu também entender a relação do próprio Ceará com o seu arquirrival. Não foi por acaso que a equipe conseguiu resultados positivos nos clássicos reis aí. Os 3 primeiros do enfrentamento, né, entre as duas equipes, né? Evidentemente que perdeu o título, mas seria muito difícil, na verdade, conseguir mais uma vitória no Clássico Rei. Não conseguiu. Mas não ter conquistado o título não testemunha sobre a qualidade ruim do trabalho, muito pelo contrário, porque mesmo dentro desse confronto final, a gente percebeu ali uma equipe extremamente competitiva. Vamos lá, gente. A equipe do Ceará, ela precisa entregar competitividade. Enquanto ela não conseguir ser uma equipe brilhante do técnico, ela precisa entregar competitividade. E acho que esse é um ponto interessante dessa equipe. Acho que a equipe do Ceará tem entregado muito essa competitividade aí, desde a chegada do Gustavo Mourinho, né? Mas antes de continuar com essa conversa, só falar para você, alertar você que este vídeo tem um patrocínio da XBet para você que curte uma aposta esportiva, né? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também no comentário fixado aí, para você que curte uma aposta esportiva se ligar e se cadastrar lá na XBet. Eu só vou pedir para você
para você também colocar o código promocional OneXJosa, que é uma espécie de código identificador. Ou seja, quando você chegar na OneXBet, eles vão saber que você chegou lá por causa deste canal. E aí eles vão continuar patrocinando aqui o meu trabalho. É muito importante a sua força nesse sentido aí. Não deixe de colocar o código promocional OneXJosa, tá bom? Gente, olha, 3 jogos interessantes hoje aí no Brasileirão, para você pensar em fazer a sua pezinha aí, né? Jogos realmente que pode... Acho até que dá para fazer uma combinada aí. O São Paulo encara hoje o América Mineiro. É uma partida em que o Tricolor tá com um técnico novo. Eu presumo que pelo menos vamos ser 2 gols nessa partida. Acho até que as 2 equipes vão marcar. Mas nesse caso eu prefiro ir na aposta segura. A aposta segura 2 gols no mínimo nessa partida vão acontecer, né? Também vamos ter hoje o confronto entre o Cruzeiro e o Grêmio. É um confronto de 2 equipes que subiram a Série A. Um confronto complicado. Eu presumo que nessa partida, no primeiro tempo, não vamos ter mais de 2 gols. A gente pode ter até 1 gol. Você pode colocar até que vai ter 2 gols. Não vai sair mais de 2 gols. É uma aposta segura. Josa, mas eu não vou ganhar muito, mas você vai ganhar. É uma aposta bem segura. E outro jogo que eu queria falar para vocês aqui é o Fluminense, que vai receber o Furacão nos seus domínios. No caso, no Maracanã, que quando atua lá no Maracanã, o Fluminense atua nos seus domínios contra os seus adversários, né? Para mim, vai sair nesse jogo mais de 1 gol. Vai sair pelo menos 2 gols nessa partida aí. Acho até que vai sair mais. Você pode colocar ambas marcas, mas eu acho que vai sair pelo menos 2 gols aí. Se você quiser, pode colocar também Fluminense ou empate. Também é uma boa dica de aposta aí. Então, combine esses 3. Combine esses 3 resultados aí. E você pode ganhar um bom dinheiro aí na OneXBet. Então, use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar. Mas coloque o código promocional OneXJosa para dar uma força aqui também para o meu trabalho. Tá bom, gente? Muito obrigado. Continuemos, então, com a análise sobre a equipe do Ceará, que tem um confronto, evidentemente, o segundo confronto pelo Campeonato Brasileiro aí da Série B. Estreou perdendo para o Ituano. Dava para entender ali, por exemplo, até mesmo... dava para entender até mesmo que o que se passava ali na cabeça dos jogadores, né? Tinha acabado de deixar de lado o confronto pelo campeonato cearense, né, em que a equipe perdeu o título, apesar do empate no jogo final contra a equipe do Fortaleza, né? E tinha também ali para acontecer rapidamente, alguns dias depois, o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Então, foi compreensível até mesmo a ausência de certo foco que a gente percebeu nos jogadores em alguns momentos daquele jogo contra a equipe do Ituano. O fato é que a tabela não é das melhores agora para o Ceará, né? O calendário coloca problemas aí. Tem esse jogo que é necessário já vencer, já tem uma pressão pela vitória, que a Série B vai ser muito competitiva, a equipe estreou perdendo, e por certo que a equipe vai precisar ter aí um resultado positivo nesse jogo contra o Guarani, que começou bem, né, a temporada. O Guarani parece, né, tá com uma equipe interessante aí, vai colocar problemas, evidentemente, para a equipe do Vozão, mas eu acho que o Vozão tem plenas condições de vencer esse jogo aí, né? Vamos ter também, depois disso, o jogo contra a equipe do ABC. O jogo contra a equipe do ABC vai ser lá nos domínios da equipe do Rio Grande, no Frasqueira. É muito complicado jogar no Frasqueirão, é muito difícil jogar no Frasqueirão. É um dos confrontos mais complicados, na minha opinião, para a equipe do Ceará na temporada. Apesar da queda de rendimento do mais querido, né, do ABC, a gente percebe claramente que é uma equipe muito competitiva, muito interessante, uma equipe que deu trabalho demais para o arquival do Ceará na Copa do Nordeste, vencendo, inclusive, o arquival do Ceará nos seus domínios. Então, no Frasqueira é muito difícil. A equipe não... Gente, é muito difícil para a equipe do ABC perder um jogo dentro de casa, né? Então tem esse confronto difícil aí. Aí depois tem a volta da Copa do Nordeste, que também pode afetar o emocional dos jogadores nessa partida contra o ABC, no Frasqueira. Então são 2 jogos aí que, depois desse jogo dentro de casa, o Ceará vai fazer. Na verdade, a gente... 3 jogos fora de casa. Esse jogo contra o ABC, no Frasqueirão. Depois vai jogar contra o Sport, na Arena Pernambuco. E depois vai jogar contra a equipe da Ponte Preta fora de casa. Ou seja, 3 jogos complicados. Depois desse jogo dentro de casa, são 3 jogos fora, que vão desafiar demais a qualidade técnica da equipe do Ceará, mas também os aspectos táticos que essa equipe vem ganhando com o comando do Gustavo Morínigo. Então, é um calendário que complica muito, e depois aí vai ter um certo alívio, né, que vai jogar contra o Vitória dentro de casa, depois tem também a equipe do Tombense, né, e aí viaja para pegar o Criciúma. Então, a Série B que segue, e que vai chegar ao seu final, provavelmente com
o Vozão sendo um dos seus promovidos aí à Série A. Quiçá, por que não? O próprio título, né? É para tanto? É. Para mim, é um dos favoritos sim para conquistar hoje o título da Série B. Tem no Sport um dos grandes adversários, mas é um dos favoritos. Não é o único, mas é um dos favoritos certamente para conquistar a Série B. E certamente é um dos favoritos também para conseguir subir a primeira divisão ao final das disputas da Série B em 2023. De onde vem a minha confiança? Vem do que eu estou vendo em campo. O que eu vejo em campo é uma equipe extremamente competitiva. O que eu vejo em campo é um comando muito altivo, muito feliz do Gustavo Mourinho, de muita competência. Na partida contra o Sport, tivemos ali um jogo, para mim, acima da média da equipe do Ceará. Era para ter resolvido o confronto, feito muito mais gols. Infelizmente, levou aquele gol nos acréscimos, né? Mas era possível ter terminado com o confronto ali, naquele primeiro jogo, né? Que até o momento, até o final, estava 2-0, terminou com 2-1, mas poderia ter sido uma goleada da equipe do Ceará. Me pareceu extremamente interessante a maneira como a equipe tratou o jogo. E este é um traço que eu quero trazer para vocês aqui, para vocês pensar. No jogo grande, essa equipe tem um comportamento muito grande. Nos jogos decisivos, nos jogos mais importantes, a gente percebe a maneira como os jogadores entram focados em campo, a maneira como os jogadores se entregam para a disputa, e isso também é em virtude da capacidade do técnico de empoderar seus jogadores e também de tirar o melhor dos seus jogadores, além da capacidade do técnico de explicar, traduzir para os jogadores as suas ideias, as ideias que permeiam, né, o esquema tático ou os esquemas táticos, né, que o técnico promove na sua equipe durante as partidas, né? Então a gente percebe que são jogadores muito envolvidos, né, jogadores muito dispostos a se entregar para a equipe, por certo que vai ter um ou outro, né, que o torcedor fala, bom, mas aquele jogador não está se entregando muito e tal, eu discordo muito disso. Mas quando há um jogador ou outro que não está apresentando um desempenho tão bom, na minha opinião, não é em virtude de não querer entregar disposição para a equipe, é em virtude de estar com dificuldade para se interagir, né, para conseguir entender a própria disposição tática da equipe em campo e conseguir contribuir. Porque isso acontece muito com os jogadores. E quando o jogador não consegue taticamente entender, fazer uma leitura do que está acontecendo dentro de campo, ele vai ter, evidentemente, dificuldade para se movimentar, ele vai ter dificuldade para se posicionar, ele vai ter dificuldade para transitar de um campo para outro, campo de ataque para o campo de defesa, do campo de defesa para o campo de ataque. Né? Então, acho que isso explica muito mais um desempenho fraco de um outro jogador do que a falta de interesse, a falta de dedicação ao que está acontecendo. Eu vejo, analisando de longe o que eu vejo, o que eu percebo, é que os jogadores compraram completamente as ideias do técnico Mourinho. Eu percebo um casamento perfeito aí entre o técnico e os atletas, e eu percebo também o controle absoluto do vestiário da parte do técnico paraguaio em relação aos seus atletas, em relação ao seu elenco. E isso é algo tão relevante na equipe do Ceará que, por si só, já o coloca como um dos favoritos para conquistar a Série B, ou pelo menos para ser promovido para a Série A, voltar à Série A, que é o lugar de merecimento do Vozão. Jamais deveria ter caído, mas vai voltar para o seu lugar de merecimento, que é a Série A. Né? Eu não sei se temos hoje na Série B equipes com tanta... cujo técnico domina tanto vestiário como é o caso do Ceará. A gente percebe que entra jogador, você pode evidentemente argumentar que a qualidade técnica do elenco não é dos melhores assim, que o elenco evidentemente precisa de reforços, eu concordo. Mas já paramos para pensar que outras equipes da Série B também precisam de reforços? Já paramos para pensar que outras equipes da Série B também estão com inúmeras dificuldades? Né? Vamos parar de olhar para o Vozão como se a equipe estivesse na Série A. Não está. A equipe está na Série B. E na Série B, embora a competição seja muito complicada, a equipe vai ter outras equipes aí como adversárias que também estão vivendo momentos difíceis. Então a gente tem que olhar para a Série B, entender o Ceará como equipe da Série B e aí passar a ter dimensionar de forma diferente a equipe. Né? A equipe é realmente muito forte hoje para o contexto da Série B, embora a competição vá, evidentemente, colocar inúmeros desafios aí para o Ceará. Né? Tem muitos times do interior de São Paulo que estão recebendo bastante investimento. Algumas dessas equipes podem tirar o favoritismo de outras, podem perfeitamente evitar com que ou o Ceará ou o Sport suba, né? Pode ser que apenas uma dessas duas equipes possa subir. A gente tem também outras equipes ali que estão sinalizando que vão ter temporadas interessantes, o próprio ABC, que vai ser adversário do Ceará depois, no próximo confronto da Série B, né? Mas eu ainda acredito piamente muito mesmo, assim,
na equipe do Ceará. Acho que a equipe está à frente de muitas outras. Acho que tem um dos melhores técnicos em atuação hoje no futebol brasileiro, não somente na Série A e na Série B, no futebol brasileiro, que é o Gustavo Morínigo. Não tem como não confiar nessa equipe quando a gente se depara com ela jogando, porque ela apresenta sinais, realmente, de que ela pode evoluir cada vez mais. Não tem como não confiar quando a gente olha e vê o que está acontecendo dentro de campo nessa equipe do Gustavo Morínigo. Então, na minha opinião, é muito favorável a situação do Ceará, deve subir, deve ser promovida e deve superar boa parte dos desafios e dos problemas colocados pelo calendário nos próximos jogos. Então, eu confio plenamente e acho, sinceramente, que tem condição de conquistar a Copa do Nordeste. Se conquistar a Copa do Nordeste, já vai ser uma conquista enorme, gigantesca, diante desse momento de baixa que o clube vem vivendo aí com a queda para a segunda divisão. Vai ser fantástico. E se essa conquista acontecer, é tudo por quê? Porque a equipe soube eliminar o seu arquival da Copa do Nordeste. Impressionante isso. A equipe que foi montada agora, né, com muita dificuldade, jogadores chegando, enfrentou uma equipe que já tinha uma base muito forte ali e muito investimento e conseguiu eliminar essa equipe da Série A ali da Copa do Nordeste. Então, se conquistar a Copa do Nordeste diante do Sport, também vai ser em virtude de ter conquistado também, bem antes disso aí, uma classificação diante do seu arquival, uma classificação muito importante diante do seu arquival. O que sinaliza muito bem a competência do técnico Morínigo e também a maneira como o Ceará olha hoje para os seus desafios, para os problemas e a capacidade que essa equipe tem de apresentar soluções para estes problemas. Tá bom, gente? É isso.